Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje mais uma vez falando sobre as movimentações na linha de frente. Dessa vez iniciamos falando de Kursk, onde as forças russas avançaram ontem, domingo, após combates intensos. Imagens geolocalizadas publicadas mostram que as forças russas avançaram recentemente a leste de Luganskoye, que fica no sudeste coreano. Blogueiros russos alegaram que as tropas de Moscou entraram e tomaram Kruglenko e avançaram 900 metros em direção ao centro de Urilovka, que fica ao sul de Sutza. No entanto, gente, essas últimas informações ainda não foram confirmadas, tá? Ontem também, os russos fizeram pequenos avanços em direção a Kupiansk. Nesse caso, imagens geolocalizadas também publicadas no domingo confirmaram que eles avançaram um pouco na área sudeste de Dvorikina, que fica ao nordeste de Kupiansk. É um movimento marginal, mas é estratégico e pode ter impacto no desenrolar dos combates nessa linha que, como vocês sabem, é bem disputada. Gente, o domingo foi intenso, hein? Em Toretsk também houve confirmação de avanços russos naquela região, especialmente ao norte. Imagens geolocalizadas publicadas mostram isso com bastante clareza. Além disso, eles estão conduzindo ataques em outros pontos estratégicos, a leste de Toretsk, perto de Druzhba, e ao sudoeste da área de Zukbalka. Tem até informações de que os operadores de drones do 80º Batalhão de Reconhecimento Separado Esparta, que faz parte do 51º Exército de Armas Combinadas da Rússia, estão ativos nessa área. Além deles, também tem elementos da 9ª Brigada de Fuzileiros Motorizados que estão operando perto de um lugar chamado Newark. Agora, mudando um pouco para Pokrovsk, ontem os russos também avançaram, especialmente ao sul, onde capturaram um assentamento chamado Dachensk. E os combates estão se espalhando em várias direções. A leste, Pokrovsk, nas áreas Promin e Mirolyubivka, a sudeste em Lizivka e ao sul em lugares como Zeleny, Novitrud e Novokranka. Ainda teve movimentação ao sudeste. É uma frente bem extensa, gente. O observador militar ucraniano Konstantin Machovets afirmou que unidades importantes como a 27ª Divisão de Fuzileiros Motorizados e a 90ª Divisão de Tanques, as duas ligadas ao Distrito Militar Central da Rússia, estão envolvidas nessas ofensivas. Mas, gente, também tem reação do lado ucraniano, tá? Eles conseguiram recuperar posições importantes no Oblast de Zaporizhia, especificamente em Kamiansk, que fica ao noroeste de Robotyne e ao sul da cidade de Zaporizhia. Teve até imagens mostrando os avanços ucranianos e um blogueiro russo chegou a admitir que as forças ucranianas provavelmente empurraram os russos para o norte de Kamiansk, que fica ali na margem leste do reservatório de Kakhovka. E tem mais. Na região de Kherson, as coisas continuam tensas. Grupos russos de sabotagem e reconhecimento tentaram atravessar o rio de Dnipro, mas, segundo o coronel Vladislav Voloshin, da defesa ucraniana, essas tentativas acabaram falhando. Ele mencionou que a Rússia lançou ataques pesados de artilharia e foguetes contra a margem oeste de Kherson, enquanto tentavam cruzar o rio perto da ponte rodoviária de Antonivsk, mas não tiveram sucesso. Gente, mas além da linha de frente, temos os bombardeios, né? E hoje, segunda-feira, antevéspera de Natal, a Força Aérea da Ucrânia informou que conseguiu interceptar 47 de 72 drones lançados pela Rússia em ataques por todo o país. Segundo eles, 25 desses drones nem chegaram aos seus alvos. Segundo o comunicado publicado no Telegram, as forças ucranianas repeliram ataques em 9 regiões diferentes, incluindo a região de Kiev, que fica ao redor da capital. Segundo eles afirmaram, os ataques foram bem distribuídos e amplos, mas a defesa aérea conseguiu atuar de forma eficiente. Mas nem tudo foi evitado. Sempre tem os famosos destroços, né? Ainda de acordo com a Força Aérea, propriedades privadas e casas foram danificadas na região de Kiev e também na região oeste de Khmelnytsk. Uma pessoa teria ficado ferida em Khmelnytsk e lá em Kiev, uma linha de transmissão de energia acabou sendo danificada. Bom, gente, mudando de assunto, Zelensky anda meio bolado com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. E ele fez críticas diretas ao primeiro-ministro, dizendo que Fico estava sem vontade de acabar com a dependência da Eslováquia em relação ao gás e o petróleo russo. Segundo Zelensky, isso não é só um problema para a Eslováquia, mas para toda a segurança europeia. Gente, mas o timing da fala não é por acaso, tá? Ela veio logo após Fico se encontrar com Putin em Moscou, ontem, domingo. Agora Fico pensou, fico calado ou não? E não ficou, tá? Ele disse que essa reunião foi uma resposta a conversas anteriores com o próprio Zelensky. Só que, segundo ele, Zelensky estaria se opondo ao trânsito de gás russo pela Ucrânia para a Eslováquia. Já Zelensky foi ao X, o antigo Twitter, e falou que o objetivo dele é se alinhar com a Rússia, e isso é um problema grave para a segurança da Eslováquia e de toda a Europa.
E não parou por aí, ele ainda questionou por que esse líder depende tanto de Moscou, o que ele recebe em troca e como que ele está pagando por isso. Bom, o ponto é que o contrato de trânsito de gás da Ucrânia com a Rússia vai expirar agora, tá no dia 1º de janeiro, e Kiev já deixou bem claro que não vai renovar. A justificativa da Ucrânia é que o dinheiro gerado por esses pagamentos ajuda a Rússia a financiar a guerra que já dura 3 anos. Vale lembrar, gente, que quase metade do gás russo que vai para a Europa passa pela Ucrânia, e países como Eslováquia, Itália, Áustria e República Tcheca seriam os mais afetados caso o trânsito fosse interrompido. Pensou na situação? Bom, a Eslováquia tem um contrato de longo prazo com a Gazprom, que é a gigante estatal russa, e está tentando manter o fluxo de gás pelo território ucraniano. O governo de Fico alega que buscar gás em outros lugares seria muito mais caro, algo em torno de 220 milhões de euros adicionais em custos de trânsito. Mas Zelensky afirma que a Rússia está oferecendo descontos para a Eslováquia e que o preço pago por isso pode ser a soberania do país ou esquemas obscuros. Embora ele não tenha dado detalhes sobre quais seriam esses esquemas obscuros. Aí fica pela criatividade de quem ouve, né? E tem mais, gente. Zelensky disse que isso deveria ser investigado pelos órgãos de segurança e aplicação da lei na Eslováquia, sugerindo que há algo suspeito por trás dessa relação entre Fico e Moscou. O líder ucraniano também destacou que essa questão foi levantada durante uma reunião de líderes europeus em Bruxelas na semana passada. Segundo ele, Fico rejeitou qualquer tipo de compensação que pudesse ajudar na transição para reduzir a dependência do gás russo. Para Zelensky, o que Fico está fazendo é ajudar a Rússia a afastar os fornecedores americanos e outros parceiros da Europa, ou seja, enfraquecendo a Europa e, ao mesmo tempo, ajudando Putin a financiar a guerra. Bom, do lado russo, Putin teria garantido a Fico que a Rússia está disposta a continuar fornecendo gás para a Eslováquia. Mas, como sempre, não temos os detalhes dessa conversa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não poderia comentar mais nada sobre esse assunto. Bom, gente, o Putin também anda falando bastante ultimamente, né? Ele deu entrevista ontem com o jornalista do Kremlin, Pavel Zerubin, e apresentou algumas versões sobre a guerra. Segundo ele, a Rússia deveria ter iniciado essa operação especial antes de fevereiro de 2022. Putin disse que, olhando para trás, teria sido melhor começar antes. Mas ele também deixou claro que é impossível dizer exatamente quando seria o momento ideal para isso. E aí vem a justificativa dele, né? Para ele, a culpa pelo conflito recai sobre a Ucrânia e o Ocidente, que enganaram a Rússia ao não implementarem os acordos de Minsk II. Para quem não lembra, esses acordos eram um esforço diplomático para tentar resolver o conflito no Donbás que havia se iniciado em 2014. Só que Putin agora alega que o verdadeiro objetivo do Ocidente com esses acordos era ganhar tempo. Ele diz que esse tempo foi usado para preparar a Ucrânia para futuras ações militares contra a Rússia. E ele não parou por aí, tá? Putin disse que a Rússia deveria ter se preparado melhor para esse cenário e escolhido o momento certo para iniciar as operações na Ucrânia, em vez de ficar esperando até o ponto em que, segundo ele, não era mais possível ficar de braços cruzados. Mas enquanto Putin ataca o Ocidente, Zelensky também faz acusações contra aliados e acaba gerando reações. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, saiu em defesa do chanceler alemão Olaf Scholz e disse que as críticas que Zelensky tem feito a Scholz são injustas. O ponto é que, mesmo sendo um dos principais aliados da Ucrânia, a Alemanha tem deixado Kiev um pouco irritada, especialmente pela demora em liberar aqueles mísseis de cruzeiro Taurus que têm longo alcance. Esses mísseis, para quem acompanha o assunto, poderiam ajudar a Ucrânia a atingir o interior do território russo. Só que Scholz está hesitando em mandar, e isso tem sido um motivo de tensão. Rutte, por outro lado, foi bem claro. Ele disse que, se fosse ele, mandaria os Taurus sem problema e sem colocar limite nenhum no uso. Mas ele também reconheceu que não é ele quem decide o que os outros países devem fazer. Mesmo assim, ele fez questão de reforçar que já falou várias vezes para Zelensky pegar leve com Scholz. Segundo ele, essas críticas não são justas. Não sei se vocês lembram, mas Zelensky ficou também bem irritado quando, em novembro, o Scholz ligou para Putin. Na época, ele chegou a dizer que essa ligação abriu uma caixa de Pandora, porque, na visão dele, acabou enfraquecendo os esforços para isolar o líder russo e avançar para um acordo de paz mais justo. Bom, gente, saindo da Europa, vamos dar um pulinho aqui na América. É que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, saiu em defesa do Panamá após comentários de Trump sobre o controle do Canal do Panamá. Isso aconteceu durante uma coletiva de imprensa na manhã de hoje, e as palavras dela foram bem claras. O Canal do Panamá pertence aos panamenhos.
Essa declaração veio depois que Trump, no domingo, durante um evento no Arizona, acusou o Panamá de cobrar taxas abusivas pelo uso do canal. Aí não parou por aí. Ele acabou postando uma imagem na rede Truth Social, mostrando uma bandeira dos Estados Unidos sobre um corpo d'água com a legenda "Bem-vindos ao canal dos Estados Unidos". Claro que o presidente do Panamá, José Raul Mulino, também não deixou barato, né? Ele reagiu rápido. Publicou uma declaração no X, antigo Twitter, onde disse: "Cada metro quadrado do canal do Panamá e das áreas ao redor pertence ao Panamá e continuará pertencendo ao Panamá". Gente, eu fico imaginando como os diplomatas estão se sentindo diante dessas diplomacias via rede social. Bom, não podemos esquecer de que os Estados Unidos tiveram um papel importante na história do canal e, inclusive, na independência do Panamá em relação à Colômbia, tudo ali no contexto do Big Stick e Corolário Roosevelt. Para quem não sabe, até 1977, o canal estava sob a soberania dos Estados Unidos. Tem vídeo, nesse caso no nosso canal História em Gotas, falando sobre esse assunto. Bom, gente, o canal do Panamá é um ponto estratégico não só para a América, né? Não só para a América Latina, mas para a economia global. Embora já não tenha toda a importância do passado, ainda tem muita importância para a logística do mundo. Então, uma declaração dessa acaba levantando muita poeira. Bom, meus amigos, ficamos por aqui e antes de ir embora, gostaria de desejar um excelente e Feliz Natal para todos vocês e, claro, extensivo às suas famílias. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves e um Feliz Natal.